Olá, beleza? Como é que vocês estão? Muito bem, nós estamos retornando aqui ao assunto propriedades da água. Nossa tão importante água, recurso super importante aí na nossa rotina diária, né? Na existência da vida nesse planeta. Bom, na nossa última videoaula nós vimos que a água não tem cor, não tem cheiro e também não tem gosto, ou seja, ela é incolor, ela é insípida e inodora. Muito bem. Vimos que a água é capaz de dissolver muitas substâncias e que ela é conhecida como o solvente universal. Ah. Uhul! Vimos que outra característica da água é também ter a capacidade de reter matérias mais densas no seu fundo ou de expulsar matérias menos densas, o que é chamado de empuxo. Olha aí o exemplo que nós vimos. Vimos a tensão superficial da água, ou seja, capacidade de manter a ligação entre as partículas da água quando aquilo que está sobre a água não tem massa suficiente para quebrar a força dessas ligações químicas existentes entre as moléculas. Vimos que a pressão da água também é importante para fornecer pressão à própria água, que neste caso essa característica é usada muito pelos seres humanos para transportar água de um ponto a outro. E também vimos que a água tem um comportamento anômalo, ou seja, diferente de todas as outras matérias, entre a temperatura de 4 a 0 graus. Quando nós estamos reduzindo a temperatura desta água, ela, em vez de diminuir o seu volume, ela tem um aumento entre 4 e 0 graus. Passei exercícios e hoje eu quero falar com vocês sobre a manutenção de temperatura, que é uma propriedade da água também, que inclusive não está no material de vocês, no livro, então eu gostaria que vocês dessem atenção. Vejam só, galera, a água tem uma propriedade super importante aos seres vivos, que é a capacidade de manter a sua temperatura mais estável que outras matérias, como por exemplo o ar atmosférico. Olha só, por esta razão, a água ela tem uma capacidade de manter a sua temperatura, vamos dizer assim, com um menor grau de perda de calor. Então, significa que quando essa água está dentro dos seres vivos, os seres vivos tendem a manter melhor a sua temperatura corpórea. Olha só que legal. Se nós não nos alimentarmos adequadamente bem e nós ficarmos sem energia, nós temos a capacidade de manter a temperatura corpórea com uma menor perda durante um período maior, se nós estivermos bem hidratados. Olha que legal isso, uma propriedade importante para todos os seres vivos. E também a água, em grandes volumes, lagos e oceanos, ela auxilia na manutenção da temperatura ambiental daquelas localidades que estão próximas a esse grande volume da água. Por exemplo, o Lago de Itaipu. Se nós observarmos aí, as temperaturas na margem do Lago de Itaipu, que é parte do Rio Paraná, aqui pertinho da gente, elas tendem a ser maiores do que um pouco mais distante, onde a variação ambiental ocorre com mais agressividade, digamos assim, né? Na beira do lago, não, a temperatura tende a se manter mais quente, né? Quando é frio, por exemplo, agora, nesse período de inverno, beleza? Então, olha só, a água tem essa capacidade de manter essa temperatura, então é uma propriedade importante que ela possui. Bom, gente, e essa água, então, ela também consegue passar entre as células, um processo que nós chamamos de osmose. Olha aí, passagem de água de uma célula para outra.
Que legal, né? E esta água, então, ela vai ter essa capacidade de passar por uma membrana de um lugar para outro. Então, dentro da célulazinha do ser vivo, ela está cheia de substâncias, né? Por exemplo, aqui eles colocaram moléculas de açúcar. Digamos que seja uma célula com moléculas de açúcar. A água do lado que tem menos açúcar, ela vai tender a passar para cá, até que a quantidade de água seja proporcionalmente igual para cada molécula de açúcar, deste lado e deste lado. Como nós temos menos açúcar aqui, mais açúcar aqui, vai tender a ter mais água aqui nesse lado. Olha aqui, ó, nessa outra imagem, ó, passando, né? Então, isto é osmose, e é isso que os seres vivos usam para passar a água de uma célula para outra, de uma célula para outra, transportar ela dentro de si. Eu não podia deixar de passar com esse assunto, porque ele é super importante para vocês nos próximos anos. Então, olha só. A água ela entra na célula e a água sai da célula. Quando a água entra na mesma quantidade que sai, a célula fica normal como está aqui. Quando a água entra em grande quantidade e sai em pouca quantidade, a célula tende a ficar mais cheia de água pelos processos de osmose, que então nós chamamos a célula de túrgida, né? Se vocês pegarem células de cactos, elas sempre são assim cheinhas de água, são túrgidas, né? É o que nós chamamos na biologia. Elas armazenam mais água do que perdem. E por outro lado, se entrar uma quantidade de água e sair muito mais água, a célula tende a murchar. Olha só, ela quase diminui aqui em 80% o que ela deveria ter de espaço ocupado. Isto aqui ocorre, por exemplo, se você colocar a alface em água com sal. A água das células do alface sai para o ambiente externo, onde tem muito mais sal, e as células da alface vão ficando nesse estado aqui. E a alface, então, tem aquele aspecto de murcha depois de algum tempo, beleza? Isto é osmose, tá, galera? Osmose. O material de vocês também traz a questão dos vasos comunicantes, né? A tendência que a água tem de passar de um vaso para outro, certo? De um recipiente para outro. Olha só, se eu colocar um balde e outro balde, este com água e este com pouca água, e eu encher essa mangueira com água dentro deste balde, que vai ter mais água, tampar os dois furos da mangueira, colocar um aqui dentro desta água e o outro lá naquele balde e destampar a ponta da mangueira aqui. Essa água, gente, ela tem uma tendência de sair daqui, ó, subir pela mangueira e descer todinha para o outro balde. É isso que é o vaso comunicante, essa teoria, onde a água tende a passar por um vaso, no caso aqui a mangueira, que comunica dois recipientes, dois lugares diferentes. E essa teoria ela é muito usada, por exemplo, para hidrelétricas, né? Como por exemplo Itaipu. Olha lá, tem um vaso comunicante, ó. Tem aqui uma ponta de um tubo que liga um lugar a outro. Olha só, o tubo vai até lá. Então a água passa graças a essa teoria dos vasos comunicantes, que diz que a água tende a passar de um lugar para o outro por um vaso que comunique ambos. Bem, gente, a aula é rapidinha hoje, é só para encerrar o capítulo, certo? Deixarei para vocês aqui os exercícios, questão invertida da página 180, questão 1 e 2 da página 181, questão 3 a 6 da página 182 e a questão 7 da página 183. Valeu? Deixo um grande abraço e nos vemos na nossa próxima videoaula.